Essa aula é sobre hidrocarbonetos. Então, primeiro, basicamente, a maior parte dos hidrocarbonetos são derivados do petróleo. O petróleo vem do latim de petra. Petróleo vem do latim petra e óleo. Óleo extraído de pedra. No Brasil, a maior parte do petróleo extraído tem esse aspecto, um aspecto bem viscoso. É um óleo grosso, denso, escuro. Então, como que se forma o petróleo? O petróleo se forma há milhares de anos, a partir da decomposição de matéria marinha, do plâncton, e foi se acumulando várias camadas de terra, de areia, devido ao intemperismo. Então, na verdade, o petróleo, quando ele é extraído, ele está presente nos poros das rochas, absorvido nos microsporos das rochas. O petróleo, então, ele acumula-se nesse bolsão de ar e nos poros da rocha. Então, eu coloquei uma figura aqui para exemplificar como que extrai o petróleo na plataforma de petróleo. Em camadas ultra profundas, no processo de extração, então, coloca-se a água que irá empurrar o petróleo das rochas e ele vai ser extraído. Quando se procede esse processo de extração, ao perfurar as camadas das rochas, o que sai primeiro, na verdade, é o gás metano, o gás natural. E depois procede-se à extração do petróleo. O petróleo, então, após ser extraído, ele passa pela câmara de destilação, a destilação fracionada, como já vimos anteriormente. Então, coloca-se o petróleo na torre de destilação, ele começa a ser aquecido e vai retirando-se as frações. A primeira fração que sai é o gás, de 1 a 4 carbonos. Depois, a gasolina, querosene, o diesel e, por último, sai o óleo lubrificante e o resíduo, o asfalto ou piche. Então, o petróleo, basicamente, é constituído de hidrocarbonetos e pode ter alguns compostos sulfurados juntos. Para os hidrocarbonetos, que de 1 a 4 carbonos, eles são gasosos. De 5 a 17 são líquidos. Acima de 17 pode ter sólidos. E aqui uma figura completando as aplicações dos derivados do petróleo. O piche, o asfalto, a parafina, que é um hidrocarboneto de vela, como gás, o propano e o butano, e gás veicular. Qual o grande problema, ao meu ver, do Brasil? É o pouco investimento na indústria fina, ou seja, trabalhar mais os insumos derivados do petróleo. O Brasil importa muito material trabalhado a partir do petróleo. E se nós formos observar, separação aqui, ó, uma figura que tem separação dos componentes a partir do petróleo, derivados do petróleo. Quase tudo ao nosso redor é derivado do petróleo. Plásticos, tecidos, borrachas, perfumes, inseticidas, shampoos, detergentes, medicamentos, entre outros. Cabe falar um pouco sobre o gás natural. Então, o gás natural, quando se perfura o poço de petróleo, é a primeira fração a sair, ele sai primeiro. Mas o gás natural, a principal aplicação dele é como combustível. É o gás GNV, o gás natural é o gás metano. Outra forma de se obter o gás natural é a partir da decomposição ou a biodigestão do lixo doméstico. E cabe falar um pouco que o gás natural, a emissão dele para o efeito estufa é 65% menor do que a gasolina e outros gases. É a chamada queima limpa, emite menos gás carbônicos para a atmosfera. Uma das formas alternativas de obter, como eu já citei, é o aproveitamento do lixo.
cabe investir então nessas indústrias para aproveitar o lixo doméstico. Além da natureza agradecer, teremos a produção de energia e outros insumos a partir do lixo. Coloca-se o lixo, a matéria orgânica, no biodigestor e a partir da fermentação por bactérias obtém-se o gás natural. Outro que cabe ressaltar um pouco, a gasolina, derivada do petróleo. A gasolina, então, além da gasolina, o petróleo é constituído basicamente de carbono e hidrogênio, mas podem ter junto a ele resíduos de compostos sulfurados que contêm enxofre. E esses compostos sulfurados que junto à gasolina, indo para a atmosfera, junto com a queima dos combustíveis, é um dos responsáveis pelo aparecimento da chuva ácida. O petróleo é uma mistura complexa de vários hidrocarbonetos. Sendo assim, pode submeter-se esses hidrocarbonetos ao craqueamento, ou seja, a quebra esses hidrocarbonetos em hidrocarbonetos menores, usando aquecimento e catalisador. Então, moléculas que apresentam de 14 a 16 carbonos, quando aquecidos e usado com catalisadores no craqueamento, produz a gasolina. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos que pode variar de 6 a 12, mas geralmente a gasolina apresenta a fórmula com 8 carbonos. É a média da nossa gasolina que utilizamos, da nossa gasolina. Outro problema relacionado à gasolina, além dos combustíveis, o alto preço, o processo de obtenção, é a parte do ser humano da ganância. Como é apolar, mistura-se outros solventes apolares que podem causar danos aos veículos e ao motor, além de aumentar a poluição atmosférica. Assim, nós iremos tratar agora de várias funções orgânicas. A primeira é um grupo maior, que é o hidrocarboneto. O que vem a ser função orgânica? Separou-se, então, as substâncias com propriedades semelhantes e deu-se o nome de função orgânica, conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Quem regula e dá nome aos compostos orgânicos é a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, a nomenclatura, segundo a IUPAC, que é um órgão mundial, a nomenclatura dos compostos que tem cadeia carbônica não ramificada, normal, é formada por 3 partes. Então, a base de nomes dos compostos orgânicos é constituída de 3 partes: número de carbonos, o tipo de ligação entre os carbonos, ligação simples, dupla ou tripla. Então, o prefixo é o número de carbonos. A parte intermediária, o infixo, é o tipo de ligação presente entre os carbonos. A referência são os carbonos. E a terminação, o sufixo, que vai dizer qual a função pertence. A primeira, que é a que nós veremos, hidrocarbonetos, termina em O. Então, a seguir, algumas tabelas para nós vermos como que daremos nomes aos compostos orgânicos. Prefixo que indica o número de carbonos. Na apostila tem uma tabela com prefixo passando de 10. Por que eu coloquei uma tabela com 10? O mais usual de guardar é até 10. De tanto dar nomes, acabamos memorizando os prefixos. Passou de 10, não é tão comum em exercícios e em treinamentos. Então, quando está presente um carbono, MET, 2 carbonos, ET, 3 carbonos, PROP, 4 carbonos, BUT, 5 carbonos, PENT, 6 carbonos, EX, 7 carbonos, EPT, 8 carbonos, OCT, 9 carbono, NON e 10 carbonos, DES. Ligação simples, AN, dupla, EN, tripla, IN. E a terminação, o hidrocarboneto, o O,
As próximas funções só vamos mudar no nome a terminação. Por exemplo, o álcool é ol. Alguns exemplos de como dar nomes dos compostos não ramificados. Um composto que tem 2 carbonos, 2, et, somente ligação simples entre os carbonos, an. E hidrocarbonetos, só tem carbonos e hidrogênios, ó. Um outro exemplo, um composto que tem uma ligação tripla, 2 carbonos, o prefixo é et, ligação tripla, in, e o, que é hidrocarbonetos. Um outro exemplo para findarmos essa parte é 8 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbono, oct. Somente ligações simples, an. E a terminação O, que é hidrocarbonetos. Nessa tabela, nós temos, então, a principal subdivisão dos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, compostos formados por carbonos e hidrogênio. Dentre essa classe ampla, tem subdivisões. E essas subdivisões, especificamente, alcanos ou parafinas. A primeira subdivisão, cadeia aberta e ligações simples. Exemplo aqui, ó, cadeia aberta e somente ligações simples entre os carbonos. Alquenos ou alcenos, cadeia aberta e uma ligação dupla. Pelo nome já mostra o tipo de ligação, an, ligação simples, en, ligação dupla. Então, alquenos ou alcenos, cadeia aberta e uma ligação dupla. Alcinos, o in aqui, ó, ligação tripla, ou também conhecido como alquinos, cadeia aberta e uma ligação tripla. Alcadienos, di é um prefixo de 2, em ligação dupla. Alcadienos ou dienos são compostos que apresentam cadeias aberta e 2 ligações duplas. Então, aqui, olha, um butadieno, cadeia aberta e 2 ligações duplas. Cicloalcanos, ciclo, fechado. Alcanos, só tem carbonos e hidrogênios com ligação, carbonos e hidrogênio contém ligação simples. Então, é um composto fechado com ligações simples. Cadeia fechada, ligações simples. Então, coloquei um exemplo aqui, olha. 6 carbonos, ciclo, hexano. Ciclenos, é um ciclo de alqueno, cadeia fechada com uma ligação dupla. Ciclo hexeno. E o aromático, como já havia falado em outra aula, contém um anel benzênico. É o nome mais o anel benzênico. Sendo que essa parte mais explicada, detalhada, encontra-se no resumo também. Terminamos assim a aula sobre hidrocarbonetos.